Vamos estudar o primeiro dom pessoal chamado profecia. Profecia aqui podem colocar do lado aí pregação da palavra. A palavra profecia no Antigo Testamento vem da palavra hebraica massa ou nabi, que significa oráculo ou porta-voz. Basicamente significa que o profeta é alguém que é autorizado a falar por outra pessoa. No caso, no Antigo Testamento, eles deviam falar por Deus. Existem outras palavras no Antigo Testamento que falavam por Deus também, chamados de profetas ou profecia, mas que na verdade foram traduzidos por videntes, que tinham visões, profeta ou profecia, mas que tinham visões. Era outro tipo de profeta. Era um profeta que tinha visões, não era um profeta como oráculo, como pregador, como pastor. Aqui nesse dom, porque nós vamos ver nos dons espirituais que também tem profecia. Aquela profecia dos dons espirituais é uma profecia diferente dessa profecia que está em dons pessoais. Aqui está se tratando basicamente da pregação da palavra, que é essa palavra hebraica massa ou nabi, essa tradução. Então, em vários lugares da Bíblia, no Antigo Testamento, está falando assim daquele que tem uma mensagem da parte de Deus, um oráculo porta-voz, certo? A quem foi confiado uma mensagem. Então, esse dom é um dom pessoal e também é chamado de pregação da palavra, pois ela tem um elemento profético, porque é o pregador da palavra, ele proclama uma mensagem que ele recebeu de Deus. O pregador, o pastor, tem um elemento profético, porque ele recebe uma mensagem de Deus. Já o ministério do profeta é mais do que uma pregação eloquente, ele tem uma mensagem de Deus, que é uma pregação, que é uma mensagem de Deus específica para determinados acontecimentos, certo? Essa é a diferença. Então, a profecia como pregação da palavra, quem tem esse dom, ele é persuasivo no falar, é uma pessoa orientada pela revelação de Deus e não deve passar dessa revelação de Deus. Ele está ciente que serve ao Senhor e ministra aos outros com a retórica que Deus lhe deu. Está ciente que ele serve ao Senhor e ministra aos outros com essa retórica que Deus lhe deu. Ele discerne o coração dos homens e comunica dentro das suas necessidades, porque isso é um dom que Deus dá ao pastor, ao pregador, ao oráculo que prega as pessoas. Ele manifesta os pecados íntimos e os convence da culpa e do arrependimento através da mensagem que ele recebe do Senhor e ministra aos seus ouvintes. Ele sente sempre uma necessidade de transmitir uma mensagem aos outros. Esse é o que tem esse dom da profecia, da pregação da palavra de Deus. Os maiores perigos das pessoas que têm esse dom, sempre tem um perigo. Todos os dons pessoais eu vou falar dos maiores perigos. Orgulhar-se da sua retórica, achar que falar a grandes grupos é mais importante do que para indivíduos e depender dos seus próprios métodos ao invés do Espírito Santo. Esses são os grandes perigos de quem tem uma grande retórica. Não que não seja importante estudar, sim, todos os dons pessoais podem e devem ser ampliados pelo estudo, pela dedicação, pelo conhecimento. Todos os dons devem ser ampliados pela dedicação ao estudo, ao ensino, e especialmente esse da pregação da palavra. Os dons de ensino, da pregação da palavra, as pessoas devem se dedicar e estudar e crescer. Todos os dons podem ser ampliados e devem ser ampliados, mas nós temos que entender que não podemos confiar na nossa capacidade, não depender dos nossos métodos, da nossa experiência, do nosso conhecimento, mas sim depender do Espírito Santo. Amém? Vamos para o próximo dom.